Pensamos sobre a ascensão da China são como vai ser a transição de poder, vai ter um conflito ou não? E isso parece uma pergunta desnecessária, porque também o que as outras pessoas dizem, que a China vai se integrar, é interessante porque a maioria, ao meu ver, a maioria das pessoas que eu pergunto dizem que, na China, eles dizem que os Estados Unidos não vai aceitar a ascensão da China sem conflito. Isso ainda é uma opinião prevalecente na China. E eles dão como exemplo que a China, que os Estados Unidos fez tudo para vencer o desafiador, o número 2. Eles dizem que os Estados Unidos venceu a Alemanha imperial na Primeira Guerra Mundial, o Japão e a Alemanha na Segunda Guerra Mundial, e a União Soviética na Guerra Fria. Ou seja, a perspectiva chinesa ela está muito ligada à evidência histórica e mostra que qualquer país que tenta desafiar o número 1 vai acabar entrando num conflito com os Estados Unidos. E a outra pergunta, se a China se integra, aí a pergunta qual vai ser a visão da China, como a China pensa em guiar o sistema. E é uma questão interessante porque os Estados Unidos hoje, apesar de todas as críticas, são uma parte fundamental do nosso sistema atual, ou seja, eles fornecem bens públicos. E é importante pensar, se a China algum dia pensa em ser a primeira potência mundial, ela também teria que fornecer alguns bens públicos que os Estados Unidos fornecem hoje. E é interessante porque a China ainda não desenvolveu essa, eu acho que uma teoria, quando durante as conversas entre pesquisadores chineses não surge essa questão de como queremos substituir o sistema atual. Eu acho que é um argumento muito forte que mostra que a China vai, pelo menos, tentar se integrar nesse sistema existente. E, como eu falei, assim, a primeira teoria realista que mostra que vai ter um conflito, eu acho que ela está certamente errada no sentido que a China depende altamente do sistema hoje, a China se beneficia muito do sistema capitalista, e ela não tem uma própria visão, então isso mostra que provavelmente a China vai se entregar. Por outro lado, a abordagem teórica liberal institucional, eu acho que também está errado no sentido que a China não vai apenas ser mais um país que se integra no sistema, porque quando olhamos para trás, eu acho que fica evidente que a China tem sido um free rider, ela vai de carona no sistema. Eu acho que a China se beneficia dos aspectos que lhe convém, mas ela não contribuiu do jeito que ela deve, considerando o tamanho importante que ela tem. A decisão dos Estados Unidos de tentar convidar a China como participante responsável, né, responsible stakeholder no sistema, ela é uma boa estratégia, porque implica integrar a China como país status quo no sistema e não como um país revisionista que quer mudar a estrutura. E essa teoria eu acho que pode dar certo, porque a China tem benefícios muito grandes. E, além do crescimento econômico, a China também se beneficia, por exemplo, da presença da Marinha Americana no Oceano Índico, que facilita comércio. Então, tem aspectos muito importantes que a China precisa para continuar crescendo por causa do próprio sistema, do sistema atual. Tá certo. Agora, eu acho que o grande problema dessa abordagem de responsible stakeholder vai ser que superestima a força transformadora do próprio sistema. Então, ainda hoje, a maioria dos governantes nos Estados Unidos, por exemplo, acha que a China precisa liberalizar a economia e abrir o sistema político para aproveitar do seu potencial. Mas daí eu acho que o mesmo erro que o G7 comete com a Rússia, né, convidando a Rússia, achando que apenas o membership do G7 ia democratizar a Rússia. E do mesmo jeito, a China não vai se ocidentalizar simplesmente porque ela faz parte do sistema.
Então, eu acho que, para concluir, o mais importante são três aspectos que são a consequência da perspectiva realista da China e da ideia que tudo que a China faz é dominado, toda a política externa é dominada pela preocupação em manter a estabilidade interna. Então, a primeira coisa é que a China nunca vai desafiar os Estados Unidos, porque ela depende completamente dos Estados Unidos, ela é a maior credor dos Estados Unidos, então ela vai fazer tudo para manter essa estabilidade. O segundo é que, uma vez que a China vira a principal potência econômica do mundo, ela vai, por interesses realistas, assumir a posição que os Estados Unidos ocupam hoje, ou seja, protegendo investimentos chineses em todos os lugares. E assim, ao meu ver, a China vai virar fornecedor de bens públicos no sistema de amanhã. E, por exemplo, se em 2040 vai ter uma guerra entre o Sudão e o Tchad, e isso coloca em perigo os investimentos da China, eu tenho certeza que a China ia interferir do mesmo jeito que os Estados Unidos interferem hoje. A grande diferença, ao meu ver, quando pensamos em como o sistema vai ser daqui a 30, 40 anos, é que o conceito dos direitos humanos, ao meu ver, não vai ser uma parte crucial do sistema que tem a China como maior participante. Ao meu ver, a China não vai se importar muito com este assunto especificamente. E várias pessoas aqui já comentaram, eu acho que está certo, a cultura chinesa não é ideologicamente oposta à questão dos direitos humanos, mas eu acho que só vai virar um assunto importante quando a renda per capita na China alcança níveis comparados com os Estados Unidos. Isso vai demorar muito tempo. Eu acho que a gente tem primeiros sinais dentro da China que uma participação política emerge, né? Por exemplo, dentro de Beijing, de Pequim, a gente tem grupos dentro dos condomínios que se organizam para convencer delegados, vereadores de certas coisas. Já tem certos experimentos no nível mais básico de democracia, mas, por enquanto, eu acho que o sistema liderado pela China não vai incluir esse aspecto dos direitos humanos. Obrigado. Obrigado, Oliver. É uma missão um tanto espinhosa fazer algum comentário com uma variedade tão grande de temas abordados aqui. Eu vou levantar uns 4 ou 5 aspectos que eu acho que podem agregar à discussão. O primeiro aspecto que me parece relevante nesse debate Brasil e China é a própria diferenciação entre Brasil e China. Não estou falando de tamanho, não estou falando de população, nada disso. É a diferenciação em termos de participação, visão de mundo, participação no cenário internacional. O que eu quero dizer com isso? Na minha percepção, o Brasil hoje é um adolescente no cenário internacional. A nossa convivência, digamos, proativa de participação internacional, ela é relativamente recente. Me corrijam os diplomatas presentes se eu estiver equivocado, mas é de poucas décadas para cá. É um país que está feliz da vida de ser convidado para o G4, para o G8, para os Gs relevantes, né? Começa a flexionar seus músculos no cenário internacional. Mas esse é um processo de aprendizado. Ainda não está amadurecido o suficiente para ser considerado um agente global, um player fundamental. Não se sabe muito bem a postura do Brasil. E não é muito claro, eu não vi, eu tive um problema de voo, não pude assistir à mesa anterior, cheguei já no intervalo, não sei se esse aspecto foi levantado, mas não é claro até que ponto